Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jackson, seu professor de História, e hoje nós começamos uma nova etapa. Nós começamos uma etapa onde nós vamos falar sobre a República Populista. República Populista é uma continuação de um período que encerrou na República Brasileira depois que ela iniciou ali em 1889. Então vai haver uma interrupção desse processo quando Getúlio Vargas assume o poder em 1930. Então vai haver um período aí de 15 anos onde ele vai ficar no poder. Então a esse período nós vamos dar o nome de Era Vargas. Como a Era Vargas foi estudada nos períodos anteriores, vai haver aí uma quebra nessa sequência. Então nós não vamos estudar sobre a Era Vargas. Então nós vamos partir da República Velha para a República Populista e depois nós ainda vamos passar para a Nova República, porque a República Populista vai ser interrompida em 1964, quando começa o governo dos militares no Brasil. Então, sempre a República tentando se colocar aí como um modelo governamental do povo brasileiro. Ok, pessoal? Então você precisa entender aí essas várias fases. Eu vou repetir para você. Então nós vamos ter a República Velha, tá? Você notou que é de trás para frente? É da velha para nova, né? República Velha, tá? República Populista e depois nós vamos ter a Nova República. Então, a República Velha, ela começa com Marechal Deodoro da Fonseca, que é o primeiro presidente da República do Brasil, só que ele é militar e ele vai governar provisoriamente no seu primeiro governo. Ok? Aí nós vamos ter depois os governadores civis, tá? Que vão assumir o governo, e vai haver a descontinuação, tá? Em Getúlio Dornelles Vargas, e a partir de agora nós vamos começar com a República Populista. Por quê, pessoal? Olha só, é interessante nós notarmos aqui e falarmos um pouco sobre isso. É interessante notar que com a instituição do voto, a primeira república, que é a República Velha, ela vai comandar o povo por causa do voto aberto. Então, já que você chega lá e grita lá, eu quero votar no fulano, tá? Uma turma ficava te ouvindo para ouvir dizer em quem você vai votar. Se você não votasse na pessoa que ele queria, você perdia o emprego, tá? Você podia apanhar, você, enfim, era fragilizado porque o voto era aberto. A partir do momento em que o voto se torna fechado, para ganhar o seu voto, as pessoas tinham que ser populistas. Então, o camarada que queria o seu voto, ele tinha que te trazer algum tipo de benefício, tá? Então, muitos benefícios, pessoal, foram trazidos por um camarada que ele entra de forma populista, mas enfim, daqui a pouco ele vai mudar o seu governo, que foi o Getúlio Vargas. Então, a maioria dos benefícios já foram dados por Vargas. Carteira de trabalho, salário mínimo, 8 horas de trabalho por dia e vários outros benefícios. Então, quais eram os benefícios que eram trazidos por esses candidatos, de forma que eles agora vão receber o nome de populistas? O que é populista? É do povo, é da galera, é o governante do povo. Eu te amo, cara, por isso que eu tô aqui para governar para você. Enfim, eles vão trazer aí características que vão dar a eles a alcunha de populistas. Vamos entender melhor o que foram esses governos populistas. Esses cidadãos que estão aí, são eles que serão os próximos presidentes da República. Por que populista? É o que nós vamos entender a partir de agora. Vamos lá? Então, você precisa entender, primeiro de tudo, o período desse governo. Tá? Então, a República Populista, ela vai de quando até quando? Ela vai do final do governo Vargas, tá? Até o início ali dos militares. Então, esse é o período que nós estamos estudando, ok? De 1945, coincide também, pessoal, com o final da Segunda Guerra Mundial, tá? É interessante nós notarmos isso aí, tá? E esse período, ele vai
até 1964, aí com os militares assumindo o governo brasileiro durante esse período. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho? Trouxe um mapa mental para você, aí com os principais governantes do período. Tá? O primeiro deles é o Eurico Gaspar Dutra. Tá? Aí nós vamos ter depois aí o Getúlio Vargas, tá? João Goulart, Jânio Quadros e, por fim, Juscelino Kubitschek. Tá bom? Vamos falar um pouquinho aí de Eurico Gaspar Dutra. Tá? Eurico Gaspar Dutra, ele vai de 1946 a 1951. Ele foi o idealizador do Plano SALT. Mas, professor, o que era o Plano SALT? Eu vou mudar de slide rapidinho, depois eu volto aqui, tá? Então, o Plano SALT foi isso aqui, ó. Saúde, alimentação, transporte e educação. Se você pegar aí o início de cada uma dessas palavras, né? Saúde, alimentação, transporte e alimentação, você forma a palavra SALT, ok? Então, esse foi o principal levada de Gaspar Dutra. Vote em mim, porque se você votar em mim, você vai ter saúde, você vai ter alimentação, você vai ter transporte e você vai ter educação. Cara, hoje em dia é a mesma coisa. Todo mundo que faz campanha, a base é essa daí. Quando o cara está no poder, o que acontece? Nada disso. Né? Nada disso acontece. Esse maluco aí conseguiu ainda fazer algumas dessas coisas, ok? Então, ele vai promulgar uma nova Constituição, né? Visto que o governo anterior, né, mudou também a Constituição ali em Getúlio Vargas. Tá? Então, agora vai ter uma nova Constituição para que o modelo de governo volte a ser novamente o modelo republicano nos moldes anteriores lá da República Velha. Tá? Então vai haver essa necessidade, tá bom? Então, dentro das características do plano SALT, tá? Vão haver aí algumas realizações, dentre elas a pavimentação do eixo Rio-São Paulo, tá? Então a rodovia Rio-São Paulo, ali um pedaço de mais ou menos 500 quilômetros de estrada vão ser construídas, tá? A hidrelétrica de São Francisco, tá? Então energia elétrica aí de forma contundente, né? No Rio São Francisco. E, por fim, a Escola Superior de Guerra. Camarada, vai prender um monte de gente, entendeu? Que vão se manifestar ali. Ele acaba proibindo manifestações públicas, tá? E vai fechar muitos jornais, por quê? Aquela coisa do comunismo, do socialismo, não aceitavam de jeito nenhum, tá? Então, eles vão fechar aí esses jornais, enfim. E o Partido Comunista do Brasil, nessa época, ele vai ser considerado ilegal. Depois, o Partido Comunista do Brasil, ele vai voltar em algum momento da história, mas nessa época aqui ele vai ser considerado ilegal, tá joia? Já falei para você o que foi o Plano SALT, tá? Não esqueça disso aí cai pra caramba nos vestibulares, entendeu? Nas provas, por aí da vida, cai um monte sobre o Plano SALT, eu vou colocar para você nos exercícios também, tá? Para você fixar mais ainda, lembrando que é saúde, alimentação, transporte e educação. O próximo presidente da República é o general Eurico Gaspar Dutra. De novo, um militar no poder. Tá? O Brasil, eu já tinha falado do Dutra, rapaz, é outro. Opa, eu tô voltando os slides. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos falar um pouquinho ainda de Dutra. Vai pegar esse slide aqui que é interessante para a gente falar um pouquinho de Dutra. Tá? Então, olha só, pessoal, como o período anterior, que foi de Vargas, não foi um período democrático, porque ele ficou no poder à força. Tá? Houve o que nós chamamos de processo de redemocratização. Tá? Redemocratização. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai dar, nesse período, uma maior autonomia para os municípios, pessoal. Tá? Para os municípios terem um pouco mais de liberdade, etc. e tal, coisa que anteriormente não tinha. Tá? Nesse período, as pessoas tornam a ter a liberdade de expressão. Ou seja, pode falar mal aí de algumas pessoas, não muito, porque ainda, né, nessa época ainda dava pancada, fala mal.
mas os três poderes voltam a ter autonomia e uma das características do governo anterior ele traz. E é a CLT, a consolidação das leis de trabalho que foram instituídas, tá, no governo de Vargas. Tá? No governo ditador, foi o que mais trouxe benefício para o povo, foi o governo do ditador Vargas. Né? Antagônico o negócio, né? Tá? Mas vai acontecer isso aí. Tá? Quais foram outras realizações aí do Dutra, né? Eurico Gaspar Dutra, tá? Pavimentação da Rio-São Paulo, já falei para você, Escola Superior de Guerra, tá? E a Hidrelétrica de São Francisco, já falamos sobre isso, entendeu? Então, ele foi muito intervencionista. De que forma que houve essa intervenção? Através do Plano Saúde. Saúde, alimentação, transporte e educação. Teve recurso para fazer tudo isso? Não, não teve. Tá? Por isso, ele fez alianças com os Estados Unidos, tá ok, pessoal? Então, eles vão acabar rompendo com a Rússia, porque a Rússia tinha toda uma influência comunista e socialista, tá? Então, fez empréstimos e etc. Vai construir o estado do Maracanã nessa mesma época, tá? E o Brasil vai começar a se destacar no futebol e etc e tal. Então, vai haver um incentivo, pessoal, sobretudo para as importações. Tá bom? Só que o Brasil vai mais uma vez enfrentar nessa época o monstro da inflação. Então, uma outra característica importante desse período também é a Constituição de 1946. Tá? Então, eles vão segurar os sindicatos, né? Porque sindicato ali era um lugar propício para que o comunismo pudesse se instaurar, etc e tal. Tá? Então vai haver ali uns limites do direito, etc e tal. Tá? O poder executivo se torna mais forte nessa época. Tá? E mais uma vez a democracia ela é instaurada porque as pessoas tornam a votar ali de forma muito, muito, muito mais contundente do que nos períodos anteriores. Muito bem? O outro camarada dessa época, que eu gosto muito de falar sobre ele, é o Jânio Quadros, tá bom, pessoal? Então, o Jânio Quadros, ele vai chegar ali, né, cheio de campanha, fazendo um baita de um marketing, né? Ele era conhecido como o Homem da Vassoura. Foi um grande fenômeno político na época, porque ele era extremamente carismático. Tá? Então ele defendia ali que os gastos públicos devia se tomar cuidado com os gastos públicos, tá? Que ele ia combater a inflação, né? E ele recebeu nessa época muito apoio, pessoal, da classe média. A classe média e também do proletariado. De quem? Das pessoas que trabalhavam nas fábricas, enfim. E ele fez uma campanha enorme contra a corrupção. A corrupção que vinha desde a época da República Velha e que passou ali ainda pelo período Vargas e que estava ainda fazendo parte ali desse período. Eu trouxe para você, pessoal, um videozinho sobre a campanha, tá, do Jânio Quadros, e eu quero que você assista esse vídeo e depois nós ainda vamos falar mais um pouquinho sobre esse período que foi um período muito importante para a história do Brasil. Assista o vídeo e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio.
mundo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer por Jânio. E aí, pessoal, viu a campanha aí do nosso amigo Jânio Quadros? Tá? Então, nessa época, né, começa de forma muito forte esse processo de tentar ganhar o povo por intermédio da propaganda. Né? Então, qual era o intuito dele? Era dizer o seguinte: olha, eu vou acabar com a corrupção, né? Eu vou varrer a corrupção do nosso país e eu vou te falar uma coisa, hein? Foi tudo que não aconteceu no governo desse cara. Tanto é que ele nem consegue chegar ao fim do seu governo. Tá? Provavelmente na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, geralmente, pessoal, nesses governos aconteceu muito aquilo que acontecia na República Velha. Eles vinham prometendo tudo, entendeu? E no final das contas, pouquíssimas pessoas eram beneficiadas. Ainda hoje, eu estou gravando essa aula para você no dia do índio, 19 de abril de 2021. Tá? Só para que você entenda, ainda hoje no Brasil existem oligarquias. Não é diferente daquela época da República Velha e não é diferente desse período que nós estamos estudando agora. Tá? Desse período de uma nova república, de uma república populista, né? Nova república que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, quando nós estudamos história, é interessante entendermos os contextos que nos trazem até aqui. Por exemplo, há desmandos, roubos, uma política ineficaz ainda nos dias de hoje? Sim. Mas quando tudo isso começou? Começou, pessoal, há muito tempo atrás. Começou desde que o Brasil ainda era a colônia de Portugal. Isso ultrapassou para o período do Brasil Império, entrou no Brasil República, tá? Desde os primórdios do Brasil República, com o coronelismo, com o clientelismo, com o voto de cabresto, e agora com o populista. Era mais ou menos assim, ó, eu preciso falar aquilo que o povo quer ouvir. Entendeu? Se eu falar o que o povo quer ouvir, o povo vai votar em mim. E depois que eu estiver no poder, eu já não tenho mais compromissos com o povo. Você entende? É por isso que nós estudamos história. É por isso que você está aqui. Para entender a história de cada um dos presidentes da República que passaram por nós, até que nós pudéssemos chegar a esse momento da história que nós estamos vivendo agora. Então, todas as dificuldades, o processo de desemprego, de inflação que existe no nosso país, não é à toa. Não é à toa que aconteceu. E esse próximo presidente da República, que eu vou falar para você sobre ele, é muito interessante nós notarmos como foi o governo de Juscelino Kubitschek. Tá? Eu vou te trazer algumas características muito importantes desse presidente da República que foi amado na sua época. Tá? Que foi muito querido na sua época. Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que ele fez e depois eu vou te fazer alguns comentários. Então, Juscelino Kubitschek foi um camarada que incentivou demais, tá, o surgimento de indústrias no Brasil. Sobretudo, indústrias automotivas. E ele tomou uma decisão que ia mudar a história do Brasil para sempre. Porque diferente dos Estados Unidos, pessoal, que escolheu o modelo ferroviário, ou seja, o transporte de produtos pelo país nos Estados Unidos é feito por trens. E o Brasil escolheu o modelo rodoviário. Nós levaríamos os nossos produtos em caminhões, tá? Por rodovias. Então, ele fez com que várias empresas viessem para o Brasil. Entre elas a Ford, a Volks e a General Motors. Ou seja, foi o grande incentivador de um veículo que ficou famoso demais no Brasil, que é o Fusca. Tá? Então, houve ainda um processo... Opa, já fui lá para o último slide, deixa eu voltar rapidinho. Houve um processo no Brasil, na época desse cidadão, tá? Opa, rapidinho, já chego lá, estou chegando. Aqui, opa, mais um. Houve um processo na época desse cidadão aqui, ó, tá? De integração nacional, ou seja, a construção de uma nova capital. Qual era o intuito? Qual era o objetivo, tá, em se construir uma nova capital? Principalmente,
pessoal, ficar longe do povo. Eu já morei em Brasília, que foi construída por Juscelino Kubitschek. Brasília é um lugar longe, seco e difícil de chegar. Tá? Então, eles falavam naquela época que um dos objetivos de construir Brasília era por uma questão de logística, tá? Para concentrar ali os poderes. Brasília está no meio do Brasil, então ficaria melhor para se chegar a todos os pontos do Brasil. E uma questão de guerra também. Se o Brasil for invadido, é difícil chegar até Brasília. Mas eles também ficaram longe do povo, vamos falar a verdade, né? Ficaram longe que só do povo, viu? Bem longe mesmo do povo. Tá? Então foram anos assim, de muito desenvolvimento do Brasil. Tá? O Brasil se desenvolveu bastante, o Brasil acabou produzindo bastante, Brasília gerou muito emprego, mas todos esses empregos eles foram trazidos para o Brasil por intermédio de empréstimos que foram feitos, sobretudo dos Estados Unidos. Tá? Uma outra característica muito importante também do governo de Getúlio Vargas foi o chamado plano de metas, ou seja, ele colocou uma coisa na cabeça, olha, nós vamos evoluir 50 anos em 5 anos. Ele conseguiu? Olha, se nós analisarmos pela construção de Brasília, sim. Tá? Muitas infraestruturas, sobretudo infraestruturas de empresas, grandes empresas, tá? Que acabou gerando muito emprego no Brasil, né? E esse modelo era um modelo de tripé. Tá? Eu quero que você entenda. A economia ela tinha 3 bases. Uma capital estatal, tá? Ou seja, o dinheiro do Estado sendo investido. Capital privado, tá? Ou seja, dinheiro de pessoas físicas, né? Que podia ser um dinheiro internacional, tá? Que serviria para abrir empresas multinacionais. Ou ainda, dinheiro de gente de dentro do Brasil mesmo. Tá? Pessoas dentro do Brasil que fariam investimentos. Nessa época, pessoal, adivinha o que aconteceu? O Brasil ganha a Copa do Mundo. Tá? A Copa de 1958. Aí tu imagina, o Brasil ele tem um pequeno crescimento depois de muitos anos, né? O Brasil tem um pequeno crescimento ali, tá? O pessoal fica extremamente eufórico, o Brasil ganha a Copa do Mundo e culturalmente o Brasil se lança para o mundo por intermédio de um modelo musical, que é a Bossa Nova. Tá? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, no doce balança caminho do mar. O mundo começou a amar esse tipo de música produzida no Brasil. Uma música de extrema qualidade, entendeu? Coisa boa, né? Difícil de ser tocada aqui só. Né? Então o brasileiro acabou se destacando por isso aí. E esse período ficou conhecido como anos dourados. Tá joia? Tinha problema? Tinha problema. Tinha dificuldade? Tinha dificuldade. Nessa época, pessoal, uma rodovia muito importante que foi construída foi a Belém-Brasília. Tá? Uma rodovia que saía de Brasília, entrava ali no estado de Goiás, passava pela cidade de Anápolis e ia até Belém, ou seja, atravessando todo o Brasil, o que acabou também gerando um desenvolvimento muito forte no interior do nosso país. Tá? Então esse foi o governo de Juscelino Kubitschek. Teve problemas? Teve alguns problemas. O desemprego continuou? Continuou o desemprego também. Mas esse cidadão, ele foi muito contundente na sua maneira de governar, porque apesar de beneficiar ainda alguns grandes empresários, apesar de beneficiar uma oligarquia, o povo, de certa forma, acabou sendo muito beneficiado no seu governo. Tá? Uma arquitetura, a arquitetura de Oscar Niemeyer, ficou muito evidenciada durante o governo dele nesta época. Muito bem, pessoal? Pessoal, estudando República Velha e estudando as repúblicas populistas, uma característica muito importante em estudar isso é que você entende os períodos políticos que o Brasil viveu. Os modelos de governo oligárquico, os modelos de governo coronelista e principalmente nesse modelo aqui que nós estamos estudando agora, uma das características é que você entende que essas pessoas que chegaram ao poder, até Juscelino Kubitschek também, entendeu? Eles chegaram falando aquilo que as pessoas queriam ouvir. Tá? E quando eles chegam ao poder,
uns em maior grau, outros em menor grau, eles acabam beneficiando muito menos o povo do que eles falaram ali nas suas propagandas. Isso é importante. Estudar história é importante porque torna você um cidadão crítico, um cidadão conhecedor dos governos do Brasil, para que você possa, nesse momento, tomar decisões que possam mudar a história do nosso país. Então, não acredite em tudo que você ouve. É interessante para você, aluno de história, para você, estudante de história, que você faça uma análise. E o estudante de história é um pesquisador. Então, analise os seus candidatos, analise cada presidente da República, cada vereador, cada governador, cada deputado, cada senador, né, com os elementos que você tem. Olhe para a história de cada um deles. É por isso que você estuda história agora, para se tornar uma pessoa crítica e entender melhor as situações que estão por vir, por intermédio daquilo que nós já estudamos lá no passado. Tá bom? Muito bom trazer essa aula para você. Eu, professor Jackson, te agradeço. Eu te espero na próxima aula. Eu digo para você assim, ó, não se limite ao que o professor Jackson está falando aqui. Pesquise, vá em novos vídeos, vá procurar nos livros, amplie o teu conhecimento, porque é bom demais ampliar os conhecimentos, tá bom? Eu te espero na próxima aula. Foi muito bom estar aqui com você. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.